Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para a análise do Futebol Clube do Porto Belenenses. Vitória por 2-0 com golos de Herrera e Aboubakar para a 11ª jornada da Liga NOS. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo e mais uma vitória importantíssima do Porto? Sim, Dragão 8 foi de facto uma vitória importantíssima e era um jogo fundamental que o Porto tinha mesmo que ganhar, até porque depois de um jogo tão extenuante, tão cansativo com o Leipzig, era importante uma vitória, porque o Porto queria acabar este ciclo deste primeiro terço do campeonato, digamos assim, com uma vitória e a manter a vantagem sobre os seus mais diretos competidores. O Porto entrou muito forte, foi uma entrada fortíssima do Porto, com excelente dinâmica. O Porto jogou muito bem pelas alas, pelo meio, fez muito bom jogo entre linhas, muito bem o meio campo do Porto. O Diego Reis, o Herrera e o André. O André mais numa posição mais à frente, Sim, sim. O Herrera a fazer as ligações e o Diego muito bem na posição de trinco e também a distribuir o jogo. Com um ou outro passo falhado, pronto, Alguns passos longos falhados, mas muito bem mesmo. Só faltou ao Diego ir um bocadinho mais à frente por vezes, não é? Pronto, é claro que ele é um jogador defensivo e o papel do jogador defensivo ele fez muito bem. O Porto a conseguir chegar às linhas mais atrasadas do Belenenses, viu-se muitas vezes o Porto a jogar e trocar a bola dentro da área do Belenenses, mas depois não havia a finalização. O Sérgio Conceição até na flash interview define muito bem, ele de facto analisa muito bem os jogos e ele define muito bem isto. Faltou um bocadinho mais de futebol em profundidade do Porto e mais remates, mais finalização. Mas mesmo assim o Porto a jogar muito bem, só que naturalmente trazia o peso do desgaste do jogo com o Leipzig e isso foi-se sentindo ao longo do jogo, sobretudo depois na segunda parte. O Porto chegou ao primeiro golo, de alguma maneira descansou um bocadinho sobre esse golo, mas estava sempre ali o perigo a espreitar, porque numa fugida ou num lance de bola parada o Belenenses podia marcar, não é? Sim, essa foi claramente a estratégia do Domingos, paciência, porque o Belenenses estava claramente numa toada de contra-ataque e eu acho que até foi uma abordagem muito inteligente, porque o Porto poderia, sobretudo, ressentir do cansaço a ter que correr atrás dos velozes jogadores e dos avançados do Belenenses, portanto acho que foi uma boa estratégia. Mas acho que porventura o Domingos também não queria uma entrada como foi, porque o Porto, o que eu acho que o Sérgio Conceição lhes pediu, vamos arrumar com o jogo cedo. Cedo, exatamente. E o Porto vê-se ali nos primeiros 7 ou 8 minutos a jogar e a tentar resolver a coisa muito rápida. Depois, a partir dos 10 minutos, sensivelmente, acho que o jogo equilibra. O Belenenses equilibra mais o jogo e o Porto já não tem aquele ímpeto ofensivo tão grande e aquele calor ofensivo tão grande. Sim. O que eu acho que faltou sobretudo ao Porto foi, para além disso que o Sérgio Conceição diz e de facto eu concordo, mas acho que até a profundidade aqui e ali, acho que faltou velocidade, porque o Porto até estava a trocar a bola na área do Belenenses, mas depois era previsível o que ia fazer a seguir. Sim. Porque ele agora vai rematar e aparecia um jogador do Belenenses a interceptar, ou aparecia o guarda-redes que previa o lance. Portanto, acho que faltou isso. Faltou essa alta rodagem que o Futebol do Porto não conseguiria imprimir. Não conseguia, faltou imprevisibilidade mesmo assim, do Porto. Jogadas muito bonitas. Sim, mas repara, excelentes. Eu estou-me a lembrar de uma em que termina com um remate com o pé direito do Alex Telles. Foi toda uma jogada de uma envolvência muito bonita, muito boa. Mas de facto numa toada mais lenta. Sim, e por exemplo, o Porto estava a recorrer muito aos cruzamentos. Quer dizer, só com o Aboubakar era complicado. Se calhar ele conseguir ter essa presença, também que era um jogador que também ele estava desgastado. Não é? E foi pedido muito ao Aboubakar e mais uma vez ele deu isso. Porque de facto era ali a seta apontada, mesmo o tal ponta de lança, não é? Ali na área do Belenenses e que de alguma maneira prendia ali dois jogadores do Belenenses, os dois centrais. Sim, foi um jogo de muito desgaste, mas de facto com pouco apoio, não é? O Hernani até esteve bem em alguns lances, mas depois foi perdendo muito e sobretudo na segunda parte teve uma segunda parte muito em baixo e o Hernani não se percebe porquê, porque o Hernani frescura física não lhe faltaria. Eu acho que entendo, eu acho que o Hernani, acho que lhe foi dado o papel quase, ele era o jogador mais fresco da equipa, era o jogador
que se calhar a gente olhava para o 11 depois do jogo com o Leipzig e pedia, pá, vai ser por ali que o Porto vai criar perigo. E o facto é que as coisas não foram saindo bem ao Hernani. O Hernani até teve um ou outro remate bem enquadrado, mas depois perdia a bola, alguns passos que não saíram muito bem, e acho que o Hernani foi perdendo confiança e alguns assobios no estádio aqui ou ali, sim. E ele depois acaba, mesmo por baixar a sua atitude, mal aí, não é? Porque uma jogada ou um cruzamento que saia mal eu posso entender, agora depois ele começou a perder mesmo atitude, corridas que ele já não dava para acompanhar o lateral, ou muitas vezes desanimava e ficava em fora de jogo, aconteceu isto, sim, e isso sim. É que fez até, acho eu, que ele fosse retirado depois do jogo. E, de alguma maneira, eu acho que o Sérgio também tentou corrigir isso um bocadinho, pelo menos eu vi isso. Achei que, logo no início da segunda parte, o Hernani foi mais acompanhado com descidas do Ricardo. O jogo do Porto fazia-se muito pelo lado esquerdo, e o Ricardo começou a acompanhar mais, e até parecia que o Porto, logo no início da segunda parte, também queria arrumar com o jogo, mas não o conseguiu fazer e foi perdendo gás. Sim. E o jogo começou a ficar ali dividido e perigosamente dividido, não é? Sim, não, mas acho que só ainda para acabar a primeira parte foi importante a insistência do Porto e mais uma vez através de uma bola parada, mais ou menos, não é? Porque ali, pronto, depois já foi no lance corrido, o Herrera aproveita muito bem para marcar o gol, porque estava complicado. Sinceramente foi um jogo que me fez lembrar muito o Porto Vitória de Setúbal do ano passado. Sim. Em que o Belenenses estava a queimar muito tempo, isto é preciso de ser dito, portanto o árbitro dá 5 minutos de compensação na primeira parte, o Belenenses estava a queimar muito tempo, eu vi isto, eu estava no estádio, não sei se era o preparador físico ou o médico, e o próprio Domingos Paciência a pedir para um jogador se atirar para o chão para ser substituído, e eles com a mão a dizer deita-te. Portanto, aquilo foi uma coisa que e eu percebo isso iam jogar nisso, não é? Iam jogar nisso porque de facto isso ia trazer intranquilidade ao Porto, eu percebo essa estratégia, mas de facto isto aconteceu e o facto é que foi muito importante ainda para o Porto marcar na primeira parte, não é? Na segunda parte, como eu disse há bocadinho, acho que o Porto entrou um bocadinho mais veloz e também a querer resolver o jogo, mas como não conseguiu, acabou por ir perdendo gás e o Belenenses também esteve muito bem, pronto, como é óbvio, e o jogo tornou-se um bocadinho perigoso. E depois, perto dos 60 minutos, normalmente quando tem que se fazer as substituições, mais uma vez o Sérgio Conceição, do meu ponto de vista, leu muito bem o jogo e fez as substituições acertadas. O Hernani de facto estava muito mal já naquele momento. Incompreensível, era o jogador que sequer seria o último a ser substituído, mas eu acho que ele fez muito bem. Fez muito bem e meteu o Corona, não é? Depois também, mais tarde, saiu também o André, que também estava a perder gás. Sem dúvida. É um jogador que também vive da intensidade. Vive da intensidade e quando não a tem é um bocado complicado. Sai entre o Sérgio. O Sérgio não esteve mal, sobretudo no espaço em profundidade, que ele sabe que ele faz muito bem. Teve aqueles dois remates um bocadinho ingênuos, eu diria, porque na frente da baliza, não é? Rematou um bocadinho a figura do guarda-redes e depois na carga tornou a falhar. E depois... Eu gostei só de uma coisa que o Sérgio Oliveira deu muitas linhas de passe. O Sérgio Oliveira avançou mesmo muito no terreno, acompanhava tanto o Brahim de um lado, tanto o Corona do outro. Não, gostei disso. E que o André não estava a dar já. Não estava a dar já. E depois também sai o Brahim também já muito desgastado e até houve um momento em que ele se queixou de uma virilha, de uma coxa, e aquilo já foi um bocadinho assustador. Já estamos a ver um filme de vários jogadores fundamentais lesionados, mas parece que não há nada de mais. É de facto cansaço. E o Brahim acho que foi o jogador que mais acusou o cansaço. Via-se que ele não lhe conseguiam sair as coisas com a mesma frescura, com o mesmo discernimento. Mesmo assim chegou a fazer jogadas geniais, sobretudo na primeira parte. Sem dúvida. Mas pronto, entra o Galeno também, que dá outra profundidade, porque o Galeno tem um bocadinho a dupla função, faz ala e faz também no miolo e também apoia o Aboubakar, não é? Muito bem. E acho que aí o Porto de alguma maneira reganhou o meio campo que estava a perder. Acho que esteve muito bem e pronto, finalmente depois há a jogada do golo, não é? Que acho que é uma recuperação do Herrera, muito bem, e mete no Aboubakar. O Aboubakar senta o adversário que está a fazer a marcação direta e depois, de facto, com uma classe excepcional, pica a bola por cima do guarda-redes, porque ele de facto
talvez a 2 metros, 1,5 metro, 2 metros do guarda-redes, não tinha mais nada, tinha que fazer aquilo, porque senão o guarda-redes fazia a mancha, defendia, não é? Eu que o Aboubakar faça aquilo não me espanta nada, porque eu acho que é um jogador que tem lugar em qualquer equipa do mundo, é um avançado neste momento, não tenho a menor dúvida disso. O que me surpreende mais é que, depois de todo o desgaste, ele corre de uma área à outra e ao fim consegue ter a frieza de fazer aquilo. Isso é que é o mais incrível naquela jogada. O cansaço também faz perder discernimento, não é? Eu vi o Porto a falhar passes de metros. Em frente passava claramente para um jogador do Belenenses. Portanto, o Porto estava visivelmente cansado, porque estava muito desgastado. Foi um jogo que eu estava lá no estádio e custou-me a passar. O tempo que estava a passar, porque sentia-se o cansaço da equipa passava para os adeptos, e os adeptos acho que também tiveram um papel muito importante, uma altura que puxam muito pela equipa, sobretudo quando o Belenenses começa a encostar muito o Porto. O Sérgio curiosamente também refere isso e diz que de facto o público acredita tanto como nós, ou mais do que nós, até porque nos momentos em que também estamos um bocadinho mais cansados, sabe puxar, portanto isso foi um apoio também muito bom. Mesmo assim, do meu ponto de vista, acabou por ser um resultado um bocadinho escasso. Eventualmente o Belenenses até poderia ter marcado um gol, mas acho que o Porto poderia ter marcado mais. Porque, sim, merecia. E merecia, teve oportunidades para isso. Sobretudo na primeira parte. Teve oportunidades para isso e normalmente o Porto até tem sido letal, sobretudo no Dragão, não é? Quer dizer, as oportunidades que tem marcas, mas de facto... Está tudo ligado. Está tudo ligado. O Porto não tinha frieza, nem tinha a velocidade às vezes para ser mais rápido a decidir, ser mais rápido a arrematar, ter mais frieza a arrematar. Faltou tudo isso estava ligado. Portanto, daí este jogo ser tão importante. Por exemplo, também uma palavra aqui para o José Sá, que teve muito seguro, numa ou duas intervenções muito boas mesmo. Sim. Muito bem. E outra nota que eu queria falar é da arbitragem. Acho que é importante falar-se hoje um bocadinho da arbitragem, porque, eu vi o jogo no estádio, como eu já disse, e não houve coisas que eventualmente passaram ao lado, outras não tanto. Já anda por aí, entre aspas, quase um movimento nas redes sociais e tudo mais, que o Porto já está a ser favorecido. E nas próprias televisões. Pronto, ora aí... Ainda hoje vi Pronto, mas deixa-me falar, porque é espetacular isto que eu vou dizer e acho que diz mesmo tudo de como está o nosso futebol. Mas então, pronto, o Porto foi beneficiado claramente neste jogo, não sei o quê, pronto. E eu fui ver, e o que é que eu me lembrei? É assim, eu acho que o resumo televisivo que melhor vai espelhar isto será o resumo da RTP, porque a RTP, a seguir à Benfica TV, deve ser o canal mais antiportista e mais benfiquista que há na televisão nacional. Se calhar a par da CMTV, porventura, mas esse canal eu nem o vejo. E então, eu fui ver o resumo da RTP e ainda bem que fui ver, porque de facto os lances estavam lá todos retratados. É um penalti que se consta do Felipe, que ele é uma abordagem, que ele dá um empurrão um bocadinho nas costas, e eu não tenho problema a assumir, é sem dúvida que poderia ter sido marcado penalti, e acho que aí o Porto ainda nem estaria a ganhar, ou já foi depois do golo, ou foi um bocadinho antes do golo. E o Felipe aí acho que abusou, e então sobre o Felipe é que anda uma que o Felipe já fazem dele se calhar um Maxi Pereira do tempo do Benfica, e que o Felipe ou o Pizzi do ano passado, ou o Pizzi do ano passado, ou o Eliseu deste ano, mas pronto, estas memórias são muito seletivas, são muito curtas. E então pronto, há um penalti para mim sobre o Hernani, acho eu que é sobre o Hernani. Já até te perguntei há bocado, se calhar foi fora da área, foi em cima da área, eu já nem sei bem. Porventura terá sido em cima da linha, e se foi em cima da linha é penalti. É penalti, portanto, nem foi marcado. Tivemos o árbitro a compactuar com o anti-jogo do Belenenses, nomeadamente a não dar o amarelo ao guarda-redes do Belenenses. Portanto, aquilo continua a mesma palhaçada, e ele ia tirar bolas, a bola vinha de um lado e ele ia buscá-la ao outro lado. Portanto, aquele filme do costume continuava. E o mais engraçado é que de facto faz-se disto, quer dizer, já este ano tanto o Sporting como o Benfica têm sido claramente beneficiados até ao momento, mas claramente há vários lances, quer dizer, ainda na última jornada tens o Sporting marca um gol milimetricamente fora do jogo, mas está... é seletivo. E o Porto tem sido prejudicado em penaltis sucessivos, e quer dizer, agora que ganha este jogo de uma forma quase heroica, ainda vem contestar isto, quer dizer, isto é mesmo tentar atirar areia para os olhos de um jogo que não tem primeiro, continua a haver muito mais razões de queixa em relação à arbitragem em benefício dos
nossos rivais do que em nosso benefício. E este ano... aliás, o prejuízo continua. Ponto número 1. Ponto número 2. Aqui se vêem os invejosos. E os invejosos normalmente são medíocres. São gente muito fraquinha. Muito fraquinha. Neste caso, muito fraquinha no jornalismo. Eles não são jornalistas. Eles são agentes de alguém. E querem ser que o sejam e que sejam muito felizes, mas de facto serão medíocres a vida toda, não têm valor, não valem nada. E o mais vergonhoso é um canal público como a RTP, é escândalo, já temos falado nisso até em alguns posts do Facebook, a RTP é uma coisa, eu acho que é quase escandaloso ser-se assim, não se pode ser tão facioso, e de facto é um canal público, ainda por cima, pago por todos nós, é incrível, mas isto para dizer, quando há dúvidas neste tipo de lance, vejam o resumo da RTP. Tudo o que puder ser contra o Porto vai lá estar, portanto podem estar à vontade e consultá-lo. Mas de facto isso cada vez nos faz maiores, não é? Claro, eu acho que isso só dá força ao Porto. Só dá força ao Porto e de certeza que se calhar... É este Porto, indiscutivelmente. Não a um Porto que eles desejavam que continuasse. Foi uma grande vitória, foi uma vitória fundamental e, sobretudo, nesta fase em que, de facto, o campeonato até vai parar e eventualmente vai haver algum tempo também para recuperar, pelo menos, alguns dos lesionados. Portanto, foi muito bom. Porto, parabéns. Novamente, uma grande mística, um grande espírito de equipa, um grande espírito de sacrifício, uma equipa que também sabe sofrer, mas que mesmo com a sofrer tem o discernimento, a categoria, a vontade, a atitude de saber defender muito bem. Sim. E já agora também uma nota para o Herrera. Para o Herrera, eu ia dizer mesmo isso. Sim, porque ele de facto esteve... Foi um homem todo o terreno. Foi o melhor Herrera, não é? E o Herrera foi a melhor versão do Herrera. Se há uma coisa muito boa no Herrera é a sua disponibilidade física. A disponibilidade mental ele também a tem, mas por vezes é um jogador de picos. E quando ele também tem disponibilidade mental, disponibilidade física nunca lhe falta, ele dá tudo em campo. Nunca lhe faltou. E ele tem uma resistência invulgar. Isso é uma característica fisiológica. Exatamente. A questão é quando ele sabe aplicar a sua disponibilidade física, aí sim é que é um jogador relevante, porque ele às vezes anda um bocado perdido, sempre a correr, a desgastar-se inutilmente, mas desta vez não, correu bem, correu para a equipa, e ele e o Aboubakar para mim merecem um verdadeiro destaque, porque para mim foram os melhores em campo, porque carregaram a equipa e foram excelentes, e todos os jogadores também, uma palavra para o Diego Reis, que também não foi fácil, mas também teve muito bem e não seria fácil entrar. Acho que está ali um grupo muito bom e de facto o Porto está de parabéns, porque foi uma vitória. E que bem que o Sérgio também está a trabalhar os jogadores para várias posições, inclusivamente. Também. Sobretudo num plantel mais curto é importante. É importante. Pronto, está assim terminada esta análise. Comentem connosco, subscrevam o canal, façam gostos, o habitual já. E pronto, agora vamos ter uma paragem para seleções, mas depois estaremos de volta. Até lá. Até lá.